Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso querido e amado série Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. Eu sou Eduardo Santos e estou mais uma vez aqui para conversar com vocês. Hoje vamos falar sobre os desafios e as oportunidades através do perdão. Para quem quiser e puder buscar um pouco mais sobre esse tema, ele está contido dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quais seriam os desafios que nós temos e as oportunidades que nós podemos buscar através do perdão? Os desafios são aqueles que nos remetem a combater em nós os nossos sentimentos mais horrendos, pensando nessa utilidade da nossa encarnação. O egoísmo, a vaidade e o orgulho. Esses três sentimentos tão fortes e presentes nas nossas relações entre irmãos, entre amigos, entre família. Sempre que nós nos remetemos a esses sentimentos, nós fazemos alguma avaliação sobre alguma pessoa ou sobre alguém que nós imaginamos seja muito orgulhoso, seja muito vaidoso, ou seja muito egoísta. Mas e quando nós nos perguntamos sobre nós? A quantas anda a nossa vaidade? A quantas anda o nosso orgulho? A quantas anda o nosso egoísmo? E aí nós começamos a entender e a nos perguntar onde esses sentimentos estão impactando no nosso dia a dia. Onde eles se encaixam nas nossas relações diárias, onde eles aparecem, como a gente conduz para que eles desapareçam, o que a gente faz para que eles não apareçam. Mas sim, eles aparecem nas nossas relações diárias, eles aparecem no nosso dia a dia, eles estão presentes nas nossas atitudes, com mais ou menos intensidade, dependendo daquilo que a gente já conseguiu evoluir no caminho da humildade e do amor ao próximo. Mas independente do caminho que nós estejamos, independente da evolução que nós estejamos, eles estão presentes e eles impactam no nosso dia a dia. Não que vaidade, por exemplo, seja um sentimento totalmente ruim. Ser vaidoso e gostar de algumas coisas não é um sentimento de todo ruim. Porém, o excesso da vaidade e a vaidade apenas para com a questão material é que é muito forte, muito complicada para a nossa evolução. Além disso, quando a gente pensa no egoísmo, esse sim um sentimento puramente individualista, ele nos afasta muito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Por que ele nos afasta tanto dos ensinamentos do Mestre Jesus? Porque no mandamento que nosso Mestre veio nos mostrar, ele nos disse: amai o próximo como a si mesmo. E como nós podemos amar o nosso próximo se nós formos egoístas? Como nós podemos querer o bem do nosso próximo, nos doar sendo egoístas? Ou seja, tendo atitudes apenas pensando em nós, pensando no nosso bem, no que nós queremos. Mas então a gente não pode pensar em nós, não devemos pensar no nosso bem, na nossa evolução. Claramente que devemos. Sempre devemos pensar em nós. Primeiro temos que nos melhorar e estarmos bem para poder ajudar o próximo. Mas aí nós vamos entender que isso é um círculo que vai se ajustando. Conforme nós vamos entendendo o mandamento do nosso Mestre, nós vamos nos melhorando, ajudando o próximo, que vai fazendo nós nos melhorarmos, que vai fazendo com que a gente consiga evoluir, e assim nós vamos nos afastando dos sentimentos impuros e, em especial, do egoísmo. Mas e o orgulho? Quantos orgulhosos nós conhecemos? Todos nós vamos dizer, muitos. Mas a pergunta principal é o quão orgulhosos nós somos. Via de regra geral, somos muito orgulhosos ainda. Somos muito apegados a esse sentimento
que nos machuca, que nos fere, que nos afasta do amor do Cristo e que nos afasta do mandamento da fé, da caridade, da bondade. O orgulho é aquele sentimento que faz com que a gente pense e execute coisas além do que o nosso coração mandaria. É aquele que não deixa o pensamento chegar até o coração, não deixa a nossa mente ouvir o nosso coração. Ele bloqueia, o canal fica fechado e as coisas acontecem apenas pelo lado da razão e da raiva e do ódio. Então, normalmente ele é um sentimento de repúdio, ele é um sentimento explosivo. E ele está presente sim no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, em vários momentos. E nós que estamos nessa caminhada evolutiva, estamos buscando esse melhoramento, nós temos que buscar oportunidades e formas de lidar com isso. Qual é o primeiro ensinamento que vem nos ajudar muito com isso? O perdão. E aí nós vamos entender as oportunidades que existem a partir do perdão. Perdoar ao próximo, perdoar a sociedade, mas especialmente nos perdoar. Aceitarmos que somos seres humanos em evolução, buscando o nosso melhoramento, nos conhecendo e assim entender os nossos erros, nos perdoar para podermos perdoar o próximo, perdoar aqueles que fazem alguma coisa contra nós, aceitar e entender que eles também são seres humanos, que eles também estão nessa fase evolutiva e que, tanto quanto nós, eles vão errar. Muitas vezes é fácil nós apontarmos o erro alheio, difícil é nós enxergarmos o nosso erro. É muito mais fácil enxergar o cisco no olho do nosso irmão do que enxergar a trave que está na frente do nosso olho, quase nos impedindo de enxergar. E que nós temos que ficar desviando e tentando para ver se a gente consegue enxergar um pouquinho. E mesmo assim, muitas vezes nós não entendemos que ela está aqui na nossa frente, mas ela está. E é essa trave que nós precisamos afastar. É ela que nós precisamos enxergar. Aí é que nós precisamos entender que existe uma barreira na nossa frente que nos leva para o egoísmo, para a vaidade e para o orgulho, nos afastando da humildade, nos afastando da caridade, nos afastando da nossa verdadeira indulgência. Porque ser indulgente é se preocupar com o próximo. Ser indulgente é entender o motivo do próximo, é ter empatia por aquilo que está acontecendo com ele e entender que a sua falha foi uma falha de processo interno dele evolutivo e que sim, ele pode se melhorar, sim, ele pode se transformar, sim, ele pode não mais errar conosco e com ele mesmo. Ele pode sim ser um ser humano melhor através inclusive do que nós vamos fazer por ele. Então entender tudo isso dentro de nós, entender esses conceitos, entender essas virtudes, entender esses defeitos e aceitá-los para poder transformá-los, são as grandes oportunidades que o perdão vem nos demonstrar. Quando Pedro perguntou para Cristo se ele deveria perdoar o seu irmão ainda que fosse 7 vezes, Cristo respondeu que não, que ele teria que perdoar o seu irmão nem que fosse 70 vezes 7. Ou seja, Cristo disse claramente para Pedro que infinitamente ele teria que perdoar o irmão dele, tanto quanto o irmão dele errasse para com ele. Porque é assim que Deus faz conosco. Deus não conta as vezes que nós erramos para nos perdoar. E a medida que Deus quer que a gente use é a mesma que Ele tem conosco. A mesma bondade, o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo respeito. Esta fraternidade que Deus cria com seus filhos é que Ele quer ver entre seus irmãos. Por isso não importa quantas vezes o nosso irmão errar, devemos sim perdoá-lo todas as vezes que ele errar.
Vamos estar contribuindo para que ele continue errando? Não, vamos estar mostrando para ele que existe um caminho além do erro, que existe um caminho depois do erro, que é um caminho da aceitação, que é um caminho do entendimento, que é um caminho da valorização e da transformação, para não mais errar daquela mesma forma, para a partir daí se transformar como ser humano, para se construir como um ser humano melhor, para contribuir para uma sociedade, para um mundo, para um universo com uma vibração mais alta, mais elevada. E cada um de nós tem um pouquinho de responsabilidade nesse caminho, nessa construção. Cada um de nós tem um espaço guardado para essa transformação. Cada um de nós tem um largo caminho para encontrar a sua modificação, para encontrar o que faz realmente transformar o seu ser, para que faz realmente nós encontrarmos o perdão, o perdão do nosso irmão e o perdão que nós podemos pedir para Deus. Porque sim, para pedir o perdão para Deus, nós temos que estar com a nossa consciência tranquila, limpa, leve. Por isso, quando nós pensarmos em pedir algum perdão para Deus, pensemos nós primeiro se nós perdoamos o nosso irmão, mesmo que ele não tenha nos pedido perdão. Pensamos nós se nós perdoamos ele de fato, se nós demos essa oportunidade para ele, de ele estar perdoado por nós. Pensamos nós se nós nos perdoamos, se nós aceitamos o nosso erro, se nós deixamos com que esse erro ficasse no passado e a partir dali nos transformássemos, para daí sim conversar com o Pai Maior e pedir o perdão dele. Ele vai nos perdoar sempre, a cada momento, a todo tempo. Mas o que vai fazer a diferença é a forma como nós vamos pedir perdão para ele. Nós estaremos muito mais limpos, tranquilos, puros e em busca da nossa evolução se nós conseguirmos pedir perdão para o nosso Pai após nos perdoar e após perdoar o nosso irmão. E vejam que o perdão não é uma atitude de quem pede, o perdão é uma atitude de quem dá. Então não é uma atitude de pedido, é uma atitude de entrega. Nós devemos entregar o perdão, independente de um pedido. Claramente que pedir perdão é um sentimento também nobre, identificar seu erro, saber que errou, pedir perdão, pedir para que a pessoa tenha cuidado conosco de novo, para que a pessoa esqueça o que ela falha, para que ela esteja próxima novamente, é importante. Mas o mais importante é, recebendo ou não esse pedido, entendermos o momento do nosso irmão e darmos a ele o perdão. Entregarmos na mão dele a oportunidade da transformação. Mais do que isso, entregarmos para nós essa oportunidade de transformação, porque o perdão não transforma o próximo, o perdão nos transforma. Quando nós perdoamos, nós nos purificamos. A cada vez que nós vamos perdoando, nós vamos nos purificando um pouquinho mais. Vamos construindo um pedacinho daquele tijolinho, daquela construção que é a caminhada evolutiva em direção ao nosso Pai Maior. E juntos podemos construindo essa caminhada e construindo uma sociedade maior, uma sociedade mais de amor, de consciência coletiva, de que amar o próximo é o sentimento primordial para que a gente possa evoluir como sociedade e como seres humanos. Que possamos nós ter essa ciência e essa consciência de que o perdão é a verdadeira transformação que pode haver no nosso coração e de toda a nossa sociedade. Paz e luz a todos.